Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje vamos fazer um bolo tradicionalmente brasileiro que é o bolo de fubá. E é uma receita de um bolo muito fofinho e a gente vai fazer uma calda de goiabada, porque todo mundo já sabe que é uma mistura clássica, né? Goiabada com bolo de fubá. E vamos colocar pedaços de goiabada também dentro deste bolo. Vem ver como fazer um bolo fofinho, onde a goiabada não desce toda pro fundo e fazer uma calda de goiabada cremosa, deliciosa pra gente colocar em cima desse bolo. Neste vídeo de hoje, apesar da gente fazer um bolo tradicional brasileiro, goiabada com fubá, que tem cara de chá da tarde, eu queria já alertar vocês aqui, essa massa também é muito boa e pode ser utilizada para fazer bolos com montagem de recheio, para você utilizar para fazer um bolo decorado de pasta, para fazer uma finalização. A gente pode usar diversos sabores de massas diferentes para fazer bolos com montagens de recheio fatiados para cobrir com chantilly, para cobrir com marshmallow, para cobrir com pasta americana, e essa massa funciona muito bem. Eu vou falar agora para vocês todos os ingredientes que a gente vai utilizar e para que serve cada um deles nessa preparação. E eu mudei algumas coisinhas porque eu quis fazer um pouquinho diferente, ficou bem legal, bem gostoso, mas você pode fazer da forma como você preferir, então vamos lá. O primeiro ingrediente que nós vamos utilizar nessa receita deste bolo são os ovos. Os ovos vão entrar aqui quase como sempre numa massa de bolo para ajudar a trazer umidade e textura para essa massa. Nesse caso, os ovos não vão ajudar a trazer a aeração porque é uma massa que a gente vai fazer no liquidificador e os ovos vão ser adicionados inteiros e batidos junto com outros ingredientes e eles não vão trazer aquela aeração estável que algumas massas de bolo têm. Então, neste caso especificamente, os ovos vão trazer umidade, textura e também vão ajudar a emulsionar a nossa massa, que é uma grande função das gemas em diversas preparações, não só da confeitaria, como na cozinha também. O segundo ingrediente que a gente vai utilizar é o leite de coco. Aqui eu estou utilizando leite de coco pura e simplesmente por uma vontade minha de testar e fazer de uma forma diferente. Esse bolo, quando feito com leite de coco, como eu fiz aqui nessa receita, não vai ficar com gosto de coco, é só uma forma diferente, é só um jeito de mostrar para vocês como é possível a gente fazer um bolo como esse, por exemplo, sem lactose, né? Aqui a única fonte de lactose que a gente tem na receita inteira é o leite, que seria o leite integral. E aí aqui eu estou substituindo por leite de coco, o bolo continua sendo um bolo de fubá, só que feito com leite de coco dá para fazer sem problema nenhum. O terceiro ingrediente que nós vamos utilizar nessa massa de bolo de fubá é o óleo de canola. Aqui eu estou utilizando um óleo vegetal e eu estou utilizando um óleo de canola. Eu sempre sugiro para vocês que quando forem utilizar algum tipo de óleo em alguma massa de bolo ou preparação da confeitaria, utilize alguns óleos que são um pouco mais neutros do que outros. Alguns têm sabores e aromas mais fortes que são desejáveis e outros nem tanto. Por exemplo, o óleo de soja em algumas receitas deixa um sabor residual um pouco forte, então eu prefiro utilizar ou de girassol ou de canola, que é o que eu estou utilizando aqui, ou o de milho, mas os dois que eu mais prefiro utilizar é o de canola e o de girassol, que são mais suaves e não deixam um sabor residual tão grande, principalmente quando a quantidade de óleo na receita é grande. Então aqui o óleo vai entrar para trazer a gordura dessa receita. O óleo é um pouco mais líquido do que outras gorduras como a manteiga, por exemplo, então ele ajuda a trazer mais essa untuosidade e ele dá essa sensação de umidade maior na boca durante mais tempo. Ele ajuda a preservar a massa do nosso bolo. Toda a gordura numa massa de bolo sempre ajuda a preservar as características da nossa massa e deixar e manter ela mais úmida por mais tempo. Ela ajuda a retardar o envelhecimento do amido que tem na farinha de trigo, por exemplo, que vai em praticamente todas as massas de bolos que existem, e aí isso permite que o bolo tenha uma vida mais longa com as características originais dele preservadas por mais tempo também. E o próximo ingrediente que a gente vai utilizar na receita desse bolo é o açúcar refinado. O açúcar refinado tem como função mais óbvia adoçar a receita do nosso bolo, como na maioria
das preparações doces, né, na confeitaria e na panificação, o açúcar entra para adoçar, mas ele tem outras diversas funções nas preparações que não são só adoçar, e muitas vezes eles entram com funções principais que às vezes nem são adoçar. Nesse caso, uma das funções principais é sim adoçar, ele vai entrar sem ajudar a estabilizar nenhum tipo de aeração, mas ele ajuda também a trazer volume. O açúcar entra numa quantidade grande o suficiente para ajudar a dar mais volume para essa massa. Se você fosse fazer, por exemplo, uma massa de bolo de fubá, zero açúcar, você ia ter que modificar a fórmula da sua receita para que você conseguisse tirar o açúcar, conseguir adoçar a massa do seu bolo com outra coisa e ajudar a dar volume para essa massa com outros ingredientes também. Não adiantaria você só tirar o açúcar e colocar um pouco de adoçante, porque você vai desbalancear. O açúcar é um ingrediente seco, ele ajuda a puxar a umidade dos ingredientes, essa é uma função muito importante dele, por exemplo, nessa receita também. Ele tem essa característica que a gente chama de higroscopia. O açúcar é um ingrediente higroscópico, ou seja, ele consegue puxar a umidade dos outros ingredientes e transformar aquela mistura numa mistura mais líquida, mais homogênea e consegue dissolver tudo melhor. Por isso que a gente vai proceder da forma como a gente vai proceder daqui a pouquinho, fazendo uma etapa com o açúcar aqui, que é muito simples, mas que ajuda justamente a fazer isso que eu estou falando aqui agora. Então, nesse caso, o açúcar refinado vai adoçar, vai ajudar a trazer volume para essa massa e ajuda também a puxar os ingredientes todos e ajuda a homogeneizar ingredientes líquidos e secos também. Em seguida, a gente vai utilizar a farinha de trigo. E a farinha de trigo nessa massa vai entrar numa quantidade reduzida. Pode perceber que é uma quantidade de farinha pequena, se você comparar com outras massas que se encontram na mesma categoria que este bolo está. Então, por exemplo, uma massa de bolo de cenoura, uma massa de baunilha amanteigada, uma massa de bolo de chocolate, essa quantidade de farinha é bem menor do que a gente costuma encontrar. E isso se dá por uma questão muito importante, que é o seguinte: o nosso bolo é de fubá, o fubá é uma farinha, é um ingrediente seco e que tende a ressecar a nossa massa também. Então o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir a quantidade de farinha para que esse fubá entre na receita sem desbalancear e deixar o nosso bolo com pouca umidade. Só que a farinha continua entrando porque a farinha tem uma função muito importante, que é a de trazer estrutura para a nossa massa e elasticidade. A farinha é o único cereal no mundo que possui as quantidades exatas de glúten na composição altas o suficiente para que a gente consiga formar a rede de glúten capaz de estruturar massas de macarrão, de pães e de bolo. O que a gente sabe é que nas massas de bolo esse desenvolvimento é muito baixo. A gente não quer um alto desenvolvimento do glúten porque a massa do bolo é uma massa mais delicada. Só que a farinha de trigo ajuda a trazer essa estrutura que outras farinhas como o fubá, por exemplo, não conseguem trazer. Então por isso que mesmo o bolo sendo de fubá e o fubá ser uma farinha, a gente continua colocando uma pequena parcela de farinha de trigo para que ela possa ajudar a estruturar essa massa e deixar ela com aquela característica que um bolo tem que ter de ser leve, ter a estrutura de se manter no formato em que ele foi assado e quando ele é apertado, ele desce e volta como uma esponja levinha e fofinha. Essa característica a gente só consegue obter de forma perfeita com a farinha de trigo. Claro, existem outras massas de bolo que não levam farinha de trigo, massas funcionais ou que não levam glúten nenhum, então são outros tipos de massa para atender outros tipos de necessidades e desejos de quem está produzindo ou comendo aquele bolo, mas a farinha de trigo é a única que possui essa característica específica. Isso não significa que não dá para fazer bolo sem farinha de trigo, é só uma característica específica da farinha de trigo que a gente utiliza convencionalmente na confeitaria normalmente, mas que em preparos para dietas com restrição a gente pode sim obter outros resultados com outros ingredientes, mas com este tipo de resultado a gente só consegue obter com a farinha de trigo. Obviamente, então, o próximo ingrediente é o fubá. O fubá é o ingrediente principal de sabor da nossa massa, mas como ele é um ingrediente seco, ele ajuda também a dar volume e ele puxa a umidade da nossa receita. Então todos os ingredientes úmidos que estão ali vão ser homogeneizados e balanceados com a farinha de trigo, com o fubá e uma parte também com o açúcar. E o fubá é uma farinha proveniente do milho. E aí ele que vai trazer o sabor, a textura também, porque o fubá tem uma textura muito específica, tanto que quando um bolo de fubá está com uma receita um pouco desbalanceada, ele tende a ficar mais seco, esfarelando,
justamente por conta da característica dessa farinha de milho do fubá, que é um pouco mais seca, mais granulosa e esfarelenta. E ele também ajuda a dar cor no nosso bolo fica bem amarelinho por conta desse ingrediente que é o fubá. O último ingrediente que vai entrar na fórmula da massa do nosso bolo aqui é o fermento químico. O fermento químico ele ajuda no crescimento da nossa massa. Aqui a quantidade de fermento é uma quantidade média, um pouquinho mais alta do que o comum, mas porque esse fermento tem que ajudar essa massa a estufar bastante, é uma massa com bastantes ingredientes secos, não possui aeração, então o fermento vem para ajudar a expandir e estufar essa massa. O fermento químico ele age com a temperatura e com a umidade, então você adiciona esse fermento na massa que possui umidade do leite, dos ovos e do óleo, por que não? E aí então quando ele entra no forno quente, ele reage e forma bolhas de gás carbônico, fazendo com que o bolo infle e aí a massa fique mais levinha. Por isso que existem algumas massas que não levam fermento químico, justamente porque é possível fazer bolos com fermento. O fermento só ajuda a trazer essa expansão, principalmente para massas um pouco mais pesadas, massas um pouco mais gordurosas. Então o fermento químico entra aqui nessa receita justamente com esta função. O último ingrediente que vai entrar na receita dessa massa, mas que não faz parte da massa do bolo, é a goiabada. Aqui a gente vai comprar uma goiabada de corte e a gente vai picar essa goiabada e passar ela na farinha de trigo. Aqui eu estou utilizando 300 gramas de goiabada picado em tamanhos relativamente grandes. E aí, aqui essa história da farinha de trigo, existe um mito aqui que é, você passa a goiabada picadinha na farinha de trigo para que ela não desça e não fique toda lá no fundo do seu bolo. Isso é mentira, a gente passa a farinha de trigo na goiabada para que uma goiabada não grude na outra. Porque como ela é meio grudentinha, melequenta, a hora que você pica aquele monte de pedaços de goiabada, elas tendem a ficar todas grudadas. E aí você coloca isso no bolo, fica tudo uma pelotona só. Então quando você passa isso na farinha de trigo, você está untando aqueles pedacinhos de goiabada, como você faz num brigadeiro, você passa no granulado, você vai passar a goiabada, só que na farinha de trigo, para que ela não fique uma grudando na outra, e aí você consegue dispor isso de forma separada. Só que isso não impede que a sua goiabada desça lá de cima até embaixo no seu bolo. O que acontece? Quando a nossa massa acaba de ser feita, ela tem uma determinada densidade. O que é a densidade? É o quão espessa aquela massa está. A hora que isso vai para o forno, a massa começa a esquentar e aí antes daquela farinha que está ali dentro coagular junto com os ovos, ou seja, antes daquela farinha, daqueles ovos endurecerem, eles ficam mais líquidos, eles ficam quentes e aí o leite, o óleo, a gordura que tá ali dentro fica mais fluida, aquela massa fica menos densa, fica mais propensa a qualquer peso que esteja naquela massa a afundar através dela. E aí o que acontece? A goiabada que está ali no meio do seu bolo vai conseguir descer, porque a goiabada é pesadinha, a massa ficou mais fluida e aí a goiabada cai. Então, qual é a solução para a gente evitar esse tipo de coisa nessa massa de bolo? É o seguinte, a gente vai picar essa goiabada, vai passar na farinha justamente para uma não ficar grudando na outra, mas a gente só vai colocar a goiabada na parte superior do bolo depois que já tiver toda a massa. O que às vezes a gente faz é coloca um pouco de massa, coloca um pouco de goiabada, coloca um pouco de massa, coloca um pouco de goiabada, porque a gente pensa o quê? Vamos colocar ali no meio para a goiabada ficar em várias partes do bolo. Só que aí o que acontece? A goiabada já está lá no meio do bolo, a hora que a massa fica menos densa, a hora que ela esquenta, fica mais líquida, a goiabada cai. Então a gente só vai colocar essa goiabada na parte de cima. Aqui nessa massa de bolo, a gente vai fazer uma forma de furo no meio, vocês já vão ver isso. Eu já estou explicando isso aqui agora, mas nessa massa de bolo a gente vai colocar essa goiabada apenas por cima para que quando esse bolo vá para o forno e comece a cozinhar, a goiabada vai tender a baixar, o bolo vai crescer em volta daquela goiabada, só que não vai dar tempo dela chegar lá no fundo, porque ela estava lá em cima e aí ela vai ficar no meio do seu bolo. Algumas vão ficar mais para cima, algumas mais para baixo, mas não vai ficar aquela coisa que todas as goiabadas vão cair e fica só embaixo da massa do seu bolo. Outro fator que pode fazer com que isso aconteça são massas mais líquidas e massas mais densas. Essa massa que a gente está fazendo aqui tem uma densidade legal o suficiente para que ela consiga segurar um pouco a goiabada e não deixe ela descer. Tem algumas massas de bolo de fubá
que são um pouco mais líquidas, e aí elas realmente não conseguem segurar, e aí a massa desce toda. Então você tem que pesar todos esses poréns para você entender o que é que faz a goiabada cair ou não, e isso não tem muito a ver com o fato de você passar os pedacinhos de goiabada na farinha de trigo. Então agora a gente vai para o modo de preparo dessa receita, que é muito simples. A massa de bolo de fubá é considerada uma massa de bolo cremoso, que leva uma quantidade de gordura relativamente alta e outros ingredientes que são agentes de sabor também, e não costuma ter grandes aerações. Algumas massas sim, algumas não, e essa especificamente vai ser feita no liquidificador. E aí, o modo de preparo é muito fácil. A gente vai levar para o liquidificador todos os ingredientes que são líquidos e a gordura. Então nós vamos levar o leite de coco, nesse caso, que pode ser substituído por leite comum. Vamos levar os ovos, o óleo de canola e vamos levar junto com eles o açúcar refinado. O açúcar refinado vai conseguir se dissolver mais fácil batendo no liquidificador e consegue também puxar os ingredientes dos ingredientes úmidos, como por exemplo do ovo, e homogeneizar melhor essa mistura. Então a gente bate óleo, leite, açúcar e ovos no liquidificador, bate muito bem até a mistura ficar homogênea, e aí a gente vai tirar essa mistura do liquidificador e colocar num outro bowl. E aí sim nós vamos adicionar os ingredientes secos, que são a farinha de trigo, o fubá e o fermento químico. E aí, nessa parte, basta misturar muito bem para homogeneizar essa massa. Não precisa se preocupar com a aeração, porque aqui nós não temos nenhuma, mas é bom você peneirar, por exemplo, a farinha de trigo, para só você soltar os grãos e ter certeza de que não tem nenhuma sujeirinha ali no meio. Então adiciona a farinha de trigo, o fubá, o fermento químico, mistura tudo isso muito bem, e aí a gente já pode levar para a forma que você desejar. Aqui eu estou utilizando uma forma redonda de furo no meio, porque eu estou fazendo um bolo com goiabada no meio, uma coisa meio caseira. Mas como eu disse para vocês, se você quiser fazer essa massa em outras formas, para fazer bolos montados, para serem decorados, de outras formas, como a gente não está acostumado a ver, por exemplo, um bolo de fubá, você pode sem problema nenhum, formas redondas, quadradas, retangulares, o que você preferir. E aí a gente vai despejar toda essa massa na forma. Aqui eu tenho uma forma untada com manteiga e com fubá também. Eu untei com fubá porque o bolo é de fubá e aí não fica aquela camada de farinha. Mas só que um alerta para vocês, o fubá não unta tão bem quanto a farinha de trigo. É mais perigoso do bolo dar uma grudadinha e tender a quebrar um pedaço, mas dá para fazer. Se você não tiver tanta segurança, não tiver com medo dele quebrar em alguma parte, então unta com manteiga e farinha, não tem problema nenhum, que tá tudo certo. E aí coloca toda a massa nessa forma, e aí só por cima, como eu expliquei para vocês, só lá no final de tudo a gente vai colocar todas aquelas goiabadas, e aí depois elas descem um pouquinho, a massa sobe em volta delas e o bolo vai ficar perfeito e gostoso. Lembrando que essa goiabada não é necessária se você quiser fazer um bolo de fubá sem essa goiabada, principalmente se você for fazer em formas redondas e quadradas para fazer bolos recheados, nem é tão interessante talvez colocar essa goiabada, que ela pode atrapalhar na hora do corte para recheio, por exemplo. E aí você pode fazer sem nada normalmente, a massa fica super gostosa, super fofinha, super saborosa. E aí você vai levar isso ao forno, forno médio, mais ou menos 40, 45 minutos, isso vai depender do forno de cada um. Então, se você conhece o seu forno, fica de olho, a hora que você conseguir colocar a mão em cima do bolo, apertar, o bolo descer e voltar com uma esponjinha, já está legal, já está pronto, já pode tirar do forno. Só que aí, enquanto esse bolo tá lá assando no forno, a gente vai fazer agora uma calda de goiabada também para jogar por cima desse bolo. Uma calda de goiabada cremosa. Só você comprar a goiabada mesma que você está utilizando para colocar dentro do bolo. E aí você vai picar, que eu estou utilizando 350 gramas de goiabada, a gente vai colocar isso numa panela e vai cobrir de água. Quanto é de água exatamente? Não sei. Aí a água pode variar e você pode colocar mais ou pode colocar menos. Quanto mais água, mais líquida fica a sua calda. Quanto menos água, mais espessa fica a sua calda. Se você colocar água na panela, começar a cozinhar e achar que colocou água demais, é só deixar lá, fogo baixo, fervendo,
que a água vai evaporar e a calda vai reduzir e ficar mais grossa de novo. Se achar que está faltando água, pode adicionar e homogeneizar para deixar a calda mais líquida. Então eu coloquei as 350 gramas de goiabada picada na panela, cobri com água, levei ao fogo até tudo derreter e ficar uma calda lisinha, cremosa de goiabada para a gente jogar em cima do bolo depois que ele ficar pronto. A hora que o bolo ficou pronto, eu vou desenformar ele num prato, vou despejar esta calda de goiabada sobre o bolo inteiro. E aí, senhoras e senhores, o bolo está prontíssimo para ser comido. Esse bolo fica realmente muito saboroso. Aí a quantidade de goiabada é bastante grande para você que gosta de bastante cobertura, bastante recheio e tudo mais, mas só relembrando que dá para você fazer essa massa sem nada de goiabada e ela fica extremamente gostosa também. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, compartilha esse vídeo com quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo, que vai poder aproveitar as dicas e receitas que eu passo aqui. Se inscreve nesse canal e ativa o sininho, porque o YouTube te avisa toda vez que sair um vídeo novo, olha só que legal. Aí você já clica lá para poder assistir toda semana, toda quarta-feira ao meio-dia, vídeo novo aqui no canal. Um beijo para todo mundo e até a semana que vem.